marido já foi trabalhar, as crianças continuam dormindo. Eu vou dar uma organizadinha aqui, mas vou dormir mais um pouquinho, porque nesse momento, quando você é mãe de 3, você tem que aproveitar o tempinho que você tem também para você descansar. Nem tudo é trabalho, né? As pessoas falam, aproveita o tempo que você tem para fazer alguma coisa, mas é você, né? Cuida de você também, porque o seu corpo, ele precisa estar descansado, ele precisa estar pronto para aguentar o rojão. Esse é aquele momento que a mãe vai descansar um pouquinho. Aqui o dia já amanheceu. Temos um bebezinho aqui, dormindo gostoso. As crianças estão no quarto, dormindo também. A mamãe aqui vai aproveitar para descansar mais um pouquinho. Por que essa consciência eu tenho? Porque eu entendi que o trabalho vai ter sempre. Coisas para fazer em casa vai ter sempre. Você acha que minha casa está arrumadinha? Não, está bagunçada. Eu poderia aproveitar esse tempo agora para arrumar. Mas a gente precisa pensar na gente também. Se eu tenho um tempinho para descansar, as crianças estão dormindo, aproveita, até porque ontem eu dormi muito tarde, então você tem que ver as prioridades, né? Cuidar de si também é uma prioridade. Afinal, no meu caso, eu ainda estou me recuperando de uma cirurgia, né? Então, é importante pensar na gente também, né? As coisas pode esperar um pouquinho. Você precisa se priorizar também. Então, isso é uma dica muito importante, muito importante. Você tem que seguir. Se você só trabalhar, se você só fazer as coisas, vai chegar um momento que você vai estar esgotada. Se você seguir isso todos os dias, eu garanto que vai chegar um momento em que você vai estressar com o marido, vai estressar com o filho. Então, se você tem uma meia hora que seja para descansar, descansa. Você precisa disso. Dia que segue, agora nós vamos tomar um café, né, meu gato? Esse acordou, a outra tá ali assistindo um pouquinho. Hoje é dia de aula. Dia de aula. Daqui a pouco fazer tarefa, né, mãe? Eu não, mãe, eu vou só brincar, porque eu não faço tarefa ainda. É isso. Vamos agora fazer o café desse gato, o café da outra gata. O bebê já mamou bastante. E vamos tomar o nosso café. Tudo. Graças a Deus, tudo tranquilo por aqui. Vou mostrar pra vocês a minha baguncinha da manhã. Aqui temos um rapazinho muito independente comendo sua banana, né, meu gato? Ele é muito independente. Aqui temos mais uma baguncinha. Minha outra gatinha comendo sua maçã, já comeu banana. Assistindo desenho matinal, não faz mal pra ninguém. Lógico, tudo tem que ser controlado com horário, hein? Daqui a pouco ela vai fazer lição. A mãe tá fazendo uma tapioca pra ela. Depois a gente vai arrumar aqui, aos poucos, essa baguncinha. É uma baguncinha muito boa, gente, porque graças a Deus a gente tem essa oportunidade, tem filhos, tem o que cuidar, tem uma casa para cuidar. Então a gente tem sempre que levar isso em consideração e agradecer demais, demais, porque a gente tem um lar, né? Está bagunçado porque tem criança com energia, tem criança saudável. A gente quer tanto, quando a criança está dodói, a gente quer tanto que eles se movimentem, que eles brinquem, porque é tão ruim ver eles dodói. A gente quer que eles voltem a fazer bagunça. E às vezes a casa está assim bagunçada porque eles estão brincando, eles estão sendo criança, né? E isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Então, vou fazer a minha tapioquinha, alimentar, fica forte. Afinal, eu tô alimentando o outro, então a gente tem que comer bem. Me conta se você é da tapioquinha ou se você é do pãozinho francês. Uma delícia também. Mas ultimamente eu tô comendo mais tapioca. Que eu gosto também, é verdade. Comeu, filho? Lucas? Comeu tudo? Tapioquinha pronta. E vamos comer, né? Enquanto isso a gente conversa um pouco. Gente, eu resolvi criar esse canal pra gente conversar um pouco. Eu aprender com vocês e a gente aprender juntos. Quando a gente tem filhos, no caso eu tenho 3 filhos, graças a Deus, a gente acaba aprendendo muita coisa. Querendo ou não, a gente acaba aprendendo muita coisa. Na prática, né? Ninguém te ensina. Não tem um manual de como ser mãe. A gente aprende na prática todos os dias. Então, foi ficando um pouquinho mais, assim, como é que eu falo?
um pouquinho mais difícil, entre aspas, quando eu descobri a gravidez do terceiro. Porque eu já tinha um bebê. Quando eu descobri a gravidez do terceiro, eu tinha um bebê de 9 meses. Então, quando eu descobri que eu estava grávida do terceiro filho, foi um desespero para mim, porque eu só pensava no segundo bebê, pensava que eu não ia dar conta, que eu ia deixar de lado, já tinha de 5 anos, então eu achei que eu ia deixar ela de lado mais ainda também, e isso acaba batendo um desespero em nós mães, em achar que não vai dar conta, em achar que vai fazer as coisas de qualquer jeito, em achar que vai deixar de lado, em achar que não vai conseguir, e realmente não é fácil. Mas, não sei se vocês concordam comigo, mãe, ela acha uma forma de cuidar, de lidar com as coisas que eu acho que isso é um dom de Deus. É Deus que nos capacita. Porque a gente acaba conseguindo administrar tudo. Consegue cuidar dele, sim. Consegue dar atenção, sim. Porque mãe é isso. Não tem o segredo. Ah, como é que você faz? Me conta, né? Para dar conta. Não tem o segredo. Não tem. É ser mãe. E se você for mãe, vai ser tudo mais fácil, né? Muitas vezes a gente se sobrecarrega. Olha, olha. Devagar, mocinho. A gente sobrecarrega, sim. Mas até isso depende de você. Aí você pode falar, você fala porque não é você que está na minha pele. Eu sei como que é. Eu imagino como seja, né? Não sei, mas eu imagino. E até isso, você tem que estar com a mente muito forte. Questão da sobrecarga. Porque assim, a sobrecarga acontece porque você quer dar conta de tudo. Quer dar conta de tudo. E não existe isso, dar conta de tudo. Você tem que saber administrar as coisas, tarefa. Prioridade, seus filhos. Né? No caso, em relação à casa e seus filhos, a prioridade é seus filhos. Banho, alimentação, cuidado, higiene, tudo isso, a prioridade é os filhos. A casa pode esperar. Você mantê-la mais ou menos organizada, você consegue. Por exemplo, peguei essa manteiga aqui. Aí, ao invés de eu guardar lá onde eu peguei, eu deixo aqui na mesa. Eu posso rapidinho pegar, usar e colocar lá. Eu já estou economizando dela ficar aqui na mesa e já vai gerar uma bagunça. Né? Os meus olhos, para mim, é uma bagunça, porque não vai estar lá no lugar. E depois eu deixo a garrafa de café, depois eu deixo a garrafa de água, depois eu deixo uma outra coisa aqui em cima. Isso vai virando uma bagunça. Então, eu tirar do lugar e pôr de volta, já me economiza. Já deixa um pouquinho organizado. Então, tudo depende de como você administra o tempo. Se você está nessa missão de mãe, de cuidar dos filhos, não trabalha fora, seu marido trabalha fora, e a conversa é isso, você consegue sim, né? Existe casos de mãe que não tem ajuda do pai, não é nem casada mais com o pai dos filhos e cuida dos filhos sozinho e tem que trabalhar, né? Já é um caso mais difícil, eu entendo. Já tem que contar com a ajuda da avó, dos tios ou pagar alguém para cuidar das crianças, né? Só que a nossa conversa aqui, desculpe as mães que trabalham fora, a conversa aqui é mãe que não trabalha, mas trabalha em casa e cuida dos filhos. Então, eu não posso falar de mãe solo porque eu não sou, né? Então, a nossa conversa aqui é de mãe que, graças a Deus, o marido trabalha e pode sustentar a família. E eu estou aqui para cuidar dos meus filhos, né? Eu escolhi por não trabalhar fora. Eu fazia bolos, né? A cidade que eu moro é uma cidade muito pequena, mas eu fazia bolos e tinha uma venda muito boa todos os dias. Isso quando eu tinha só uma filha. Eu fazia bolos. Aí descobri a gravidez do segundo, trabalhei toda a minha gravidez também, continuei fazendo bolos. Depois que eu ganhei meu segundo bebê, eu continuei por um período fazendo bolos, mas começou a ficar muito sobrecarregado para mim, porque eu queria ser mãe e queria ganhar dinheiro. E é uma coisa assim que é bem difícil, porque você não consegue administrar. Então, eu comecei a ficar muito sobrecarregada, porque eu estava cuidando da casa, cuidando de filhos, né, marido, e queria ganhar dinheiro fora. Né? Trabalhava em casa, mas queria ganhar dinheiro. E aí chega um momento que você tem que fazer escolhas, a vida é de fazer escolhas. Não, lógico, meu marido já estava trabalhando, mas eu queria ajudar, queria ter o dinheirinho extra, queria, né, cooperar. E aí eu tive que parar e fazer escolha. A vida é de escolhas.
As escolhas nos definem. Então eu parei de fazer os bolos, já estava com venda muito boa, já dava para ganhar mais ou menos 1.000 ou mais de 1.000 mensal, que é um extra muito bom, já agrega, né, no salário do marido e nas outras coisas. Então eu tive que fazer uma escolha. E eu escolhi cuidar dos meus filhos, cuidar da minha casa, cuidar de mim, porque eu já estava começando a sobrecarregar muito isso, já estava alterando o meu físico, né? O psicológico abalado altera o físico da gente. Então eu fiz essa escolha, de cuidar dos filhos. Então, se você pode escolher, se você quer, se você já pensa há muito tempo nisso, tá com medo de tomar essa decisão por achar que quando a mulher ela ajuda financeiramente o marido, ela se sente, como é que eu posso falar? Ela acha que tá numa posição assim, sabe? E se ela parar de fazer isso, ela vai diminuir? Não. Você vai estar fazendo a coisa mais importante que tem, que é cuidar dos seus filhos, cuidar da sua casa, cuidar do seu marido. Se ele pode prover isso para você e você pode ficar em casa cuidando das crianças e só tá com medo, eu te encorajo. Toma essa decisão. Não se sobrecarregue. Deixa o lugar de prover, de trazer mantimento, trazer alimento, trazer, né, financeiramente falando, deixa para o seu marido fazer isso. E cuida da sua família, cuida da sua casa, se você pode. Mais uma vez, eu quero falar que a conversa aqui é com mães que têm esse apoio do marido, que o marido trabalha fora. Então, eu não posso falar para a mãe solo fazer isso, porque ela precisa trabalhar para sustentar suas crianças. E Deus, ele é misericordioso, ele é bondoso, ele está com essas mães também. Então, eu não posso falar para a mãe solo fazer isso, porque eu nem sei como que é essa experiência. Né? Eu não posso falar para ela, cuide dos seus filhos, fique em casa. E quem vai sustentar os filhos, se não é ela, se ela não tem ajuda de ninguém? Então, continua filho, Deus vai te honrar. Né? Você cuidar dos seus filhos, você vesti-los, você alimentá-los, vai dar tudo certo, tá bom? Então, é isso, não é fácil. Tem dias que você acha que não vai dar conta, mas você tem que respirar, orar muito, porque Deus ele dá sabedoria, Deus ele ajuda.